I see the light inside you. Como já conhecemos as mudanças de estado físico, agora nós temos plenas condições de estudar a segunda quantidade de calor que é fornecida ao corpo que provoca essa mudança de seu estado físico. Então, eu estou falando aqui, quando isso acontece, uma mudança do seu estado físico, por exemplo, seja do sólido para o líquido, líquido para o gasoso, isso implica que nós estamos falando de calor latente. Nós já estudamos na calorimetria que quando se fornece calor a um corpo, duas coisas podem acontecer. Ou o corpo pode mudar de estado físico, ou ele pode mudar de temperatura. E o nome dado a essa substância que provoca essa variação de temperatura, nós chamamos de calor sensível. Agora, quando há uma mudança de estado físico, da qual nós estamos iniciando agora a nossa discussão, vamos dizer como calor latente, ok? Matematicamente falando, o calor latente nós podemos determinar com a razão entre a quantidade de calor do qual esse corpo recebe sobre a sua massa. Mas o calor latente ele costuma ser reescrito desta forma aqui, ó. Ou seja, esse calor latente de mudança de estado ele depende basicamente de dois fatores, ou de duas coisas, melhor dizendo. Da substância em questão, ou seja, cada um tem o seu e depende também da mudança de estado que está acontecendo com ele, certo? Porque para a mesma substância, nós podemos ter diferentes valores em seu calor latente de mudança de estado físico. Um exemplo seria, vou falar para vocês aqui, bem clássico mesmo, seria o da água. Ou seja, o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Isso significa que cada grama de água que você queira fundir ou derreter, você tem que fornecer para a água uma quantidade de calor de 80 calorias. Já o calor latente de vaporização da água, que é de 540 calorias por grama, isso significa que para cada 1 grama de água que você queira vaporizar, você deve fornecer uma quantidade de calor de 540. Então, teoricamente, é mais difícil vaporizar do que o fundir a água, pois na vaporização se exige uma quantidade de calor, de energia maior por unidade de massa do que a própria fusão dele, ou seja, do estado sólido para um estado líquido, né? Que a substância é a mesma, porém o calor latente de vaporização e de fusão são completamente diferentes. Agora nós vamos representar um segundo forma básica aqui graficamente da mudança de estado físico, que são as curvas de aquecimento e de resfriamento. Geralmente são colocados em um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor que é absorvido ou que é cedido. Isso depende da mudança de estado que está acontecendo. Então, para a gente abordar a nossa situação, onde nós temos temperatura versus quantidade de calor, nós vamos imaginar que nós temos uma substância qualquer, que seja ela uma substância, mas que ela esteja inicialmente no estado sólido, a uma temperatura negativa. E este valor é arbitrário, viu, gente? Então nós vamos representar aqui por T1. Essa substância está no estado sólido e uma temperatura negativa.
e ela receberá de uma fonte emissora de calor e ela começa a absorver calor desta fonte. Sendo assim, o nosso gráfico da temperatura em função do calor absorvido, nós vamos começar a representar ao longo do tempo do qual isso vai acontecendo, são momentos que este corpo vai passando por alguns processos de mudanças do qual nós estamos discutindo aqui. Portanto, espera-se que quando a minha substância ela absorva uma quantidade de calor, a sua temperatura ela começa a subir. Então nós podemos representar dessa forma aqui no nosso gráfico. Então chega um momento em que, por mais que calor esse corpo, né, essa substância esteja absorvendo, a sua temperatura ela fica estagnada neste valor que está representado em nosso gráfico, onde nós vamos representar por T2. Então percebam que nesse trecho a temperatura da substância ela foi constante, foi mantida constante, embora a quantidade de calor absorvido por ela tenha aumentado, ela não muda a sua temperatura. Então vejam que o calor que ela absorveu passou de Q1 para Q2. Então perceba que neste primeiro ponto, em que Q1 ele tem um certo valor, enquanto neste outro ponto, em Q2, ele tem outro valor, e nós podemos dizer ainda que Q2 é maior do que Q1, ou seja, ele é onde ele absorveu mais. E para essa situação, a sua temperatura sempre se mantendo em constante. Depois de um certo momento, a sua temperatura da substância ela começa novamente a aumentar até chegar a uma outra temperatura que terá um valor, né? E da qual também ela não muda. E nós vamos dizer que a sua temperatura, mantendo-se constante, do qual nós vamos representar por T3. Novamente, perceba que a nossa substância aumentou a quantidade de calor absorvido, passando de Q2 para Q3 e de Q3 para Q4. Então vejam que nessa situação aqui, ó, a temperatura ela começou novamente a aumentar. E quando ela passa por Q4. Será que é só eu que bebo? Então, pessoal, nós vimos agora anteriormente, há pouco tempo, que quando um corpo ele recebe calor, duas coisas podem acontecer. Ou a sua temperatura aumenta, ou há uma mudança de estado físico, uma mudança da matéria do corpo. Entretanto, para uma substância pura, quando há uma mudança de estado físico, não há um aumento em sua temperatura. Ou seja, é possível que haja uma substância da qual ela absorva o calor sem que haja uma mudança em sua temperatura. E isso desde que, neste caso, ele esteja mudando de estado físico. Fique bem claro isso para vocês. Marquem isso, viu, gente? Porque senão depois vão confundir as coisas aí, certo? Portanto, nós podemos ver isso no nosso gráfico em T2 e T3, que representam regiões onde as substâncias estão mudando de estado físico. Vamos entender isso. Vejam bem aqui no nosso gráfico. O primeiro trecho, o T1, sempre representa em que está acontecendo com essa substância no seu estado físico de origem, da qual ele partiu. Então, ela está inicialmente num estado sólido. Sendo assim, todo o trecho dessa reta aqui, nós temos a substância ainda no estado sólido, pois a sua temperatura está aumentando.
Senão foge daquele contexto que eu acabei de falar com vocês. Nós entramos em contradição. Como a temperatura ela está aumentando, não há uma mudança de estado físico. Então vejam que quando ela chega a T2, a minha temperatura ela fica constante. E de Q1 a Q2, neste trecho, nós temos uma mudança de estado físico, que é do estado sólido para um estado líquido. Neste terceiro trecho, percebam que a temperatura ela começou a subir. Então, isso implica que a substância não está mudando de estado físico, não é isso? E como trabalhamos com substância pura, e se a temperatura está aumentando, não há uma mudança de estado físico. Sendo assim, significa que nesse trecho, a substância está completamente no estado líquido. Depois, em T3, percebam que a sua temperatura se mantém constante, mas a quantidade de calor está sendo elevada. Isso implica que está mudando de estado físico, ou seja, do estado líquido para o estado gasoso. E neste último trecho aqui, novamente a temperatura começa a aumentar. Então, ela está permanentemente no estado gasoso. Tá vendo que legal? Então, nesse tipo de diagrama da temperatura em função da quantidade de calor, os trechos horizontais representam uma mudança de estado físico nesse tipo de gráfico, ok? E como a quantidade de calor promove um aumento da temperatura, nós vamos chamar esse gráfico de curva de aquecimento, pois a absorção de calor, ou seja, o ganho de calor, promove o aumento de sua temperatura. Estava sozinho? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Sei. Pessoal, isso é o que eu tenho para falar com vocês sobre mudanças de estado físico. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, pois isso é muito importante para o nosso canal. Divulgue essa aula, outras que nós temos, ou melhor dizendo, divulgue o nosso canal para outras pessoas, para que ele possa crescer. Lembrando que toda semana tem uma aula nova. Meu muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula.